Bom, meu nome é Maria Fernanda Secom Vômero, eu nasci aqui em São Paulo e no dia 26 de fevereiro de 1975, uma data histórica. Eu queria contar uma história que me ocorreu quando eu estava ouvindo as histórias dos outros. Eu estava ouvindo o Giba falar de memória afetiva e como a memória afetiva pode ser um alimento para as histórias. E como eu estou com fome, eu me lembrei de uma história que junta memória afetiva com comida. E é uma história que a minha mãe me contou de quando ela era criança. Minha mãe, pouco a pouco, tem se lembrado de coisas da infância. Minha mãe tem 68 anos e era um dia em que nós estávamos tomando café com leite, comendo pão, e ela falou assim, eu vou comer o meu pão com banana, porque isso me lembra a minha época de colégio, quando eu era criança. E ela me contou essa história de que ela tinha uma grande amiga na época de colégio, jogava muito bola, jogava queimada, brincava muito e tinha essa grande companheira. Então elas brincavam muito juntas com o grupo, depois elas iam comer a banana com pão e café com leite. E um dia as duas assim sempre tinham vontade de ir ao banheiro à noite, né? Às vezes era minha mãe que levantava, mesmo no friozinho, ia ao banheiro, às vezes era a grande amiga dela que fazia a mesma coisa. E um dia as duas decidiram, se a gente acordar juntas, vamos nos esconder numa das cabines do banheiro para dar um susto na primeira pessoa que aparecer? E as duas fizeram um trato, vamos. Isso aconteceu. Num dado momento, num dia, numa noite, as duas acordaram para ir ao banheiro, se encontraram e se esconderam nas cabines. E ficaram lá esperando alguém aparecer para dar um susto. E demora, e demora, e demora, e ninguém aparece. Até que vem uma moça, né? Entra no banheiro e as duas... Bum! Uma gritaria. A menina sai correndo pelo internato todo, acorda todas as madres, acorda as colegas, aquele fuzuê. Quem são essas duas? As duas envergonhadas, por uma coisinha de nada. Elas só queriam matar o tempo, porque elas não conseguiam dormir tão logo depois de ir ao banheiro à noite. E aí as freiras pegaram e puseram as duas de castigo. E o castigo era que elas não podiam comer durante um tempo pão com banana. E minha mãe se lembrava disso porque ela gostava tanto de pão com banana, por isso todas as vezes que ela se lembra, ela tem um pão fresquinho, uma banana perto, com café com leite, ela come com o maior prazer, porque ela se lembra dessa privação que ela teve. E eu adorei essa história, porque eu não consigo imaginar minha mãe, que ela se descreveu assim naquele tempo, né? Sobrancelha grossa, cabelo preto, assim, com aqueles calções bufantes, né? Aquelas mangas bufantes, aqueles uniformes de antigamente, correndo, pulando. E me deu uma ternura tão grande de imaginar minha mãe pequenininha dando susto, que eu não consigo mais imaginar minha mãe dando susto em alguém. Então, essa é a história que eu queria contar.